Olá, meninas, tudo bom? Hoje é quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 44 dias da 11ª caminhada de oração. Nós estamos falando de descanso, libertação e juízo. Mas o tema do dia é a mulher sábia. O texto-chave está em Provérbios, capítulo 14, versículo 1 e o versículo 8 e alguns outros textos que vamos estar lendo. Ontem nós falamos sobre casamento e estávamos falando de uma forma mais profunda para a gente despertar em algumas coisas que o Senhor quer nos levar. Irmãs, já tem 4 anos, né, que várias mulheres estão aqui fazendo esses estudos e eu quero deixar bem claro antes de eu entrar nesse devocional aqui, porque se o de ontem foi difícil liberar, esse aqui é um pouco mais difícil. A minha visão como mulher, a minha visão que Deus tem feito na minha vida e o que Ele tem me chamado, né, é que equipar mulheres. Nós somos um exército. Deus está levantando um exército de mulheres. E eu quero deixar bem claro aqui que se tem um lugar que é ensinado às mulheres a respeitar os seus maridos, a serem submissa, a ser boas donas de casa, a ser uma boa amante, a ser uma boa mãe, dentro da caminhada de oração. Se você não conhece, tem vários devocionais sobre isso e as mulheres sabem disso muito bem, as que acompanham aqui. Então, o meu foco é continuar liberando a palavra para aquelas que estão galgando os degraus que Deus está chamando. É lógico que tem muitas mulheres novas chegando, muitas mulheres que estão recebendo, mas eu quero dizer que existe uma base dessa caminhada. E depois que eu terminar essa caminhada, sempre que eu termino, eu faço um grupo de repostagem para vocês conhecerem as demais caminhadas. E se você fizer, você vai perceber o quanto de crescimento Deus foi trazendo. Então, o que eu estou trazendo hoje, chamando a gente a ir mais fundo, chamando a gente a olhar de um olhar mais profundo, transformar a nossa vida, isso não caiu de paraquedas de uma hora para outra. Eu fui crescendo e as meninas foram crescendo junto comigo. Então, eu quero deixar bem claro isso aqui, tá bom? Como é um exército, nós estamos sendo treinados a ir mais a fundo. Então, ontem nós falamos dessa área, né, que é muito importante e muitas vezes, quando começamos a mexer em alguma coisa das nossas áreas da nossa vida, a gente fica um pouco perdida, fica um pouco amedrontada, sem saber como agir, sem saber o que fazer. E o caminho, irmãs, é ter comunhão com seu Pai, é crescer em Deus, é aprender com Ele, é fluir na sua identidade, na sua autenticidade, é fluir no poder que Deus entregou para você, é fluir no poder que está dentro de você. E tudo isso nós viemos falando nesses 44 dias. Então, esse devocional de hoje que eu vou falar aqui, ele não cai de paraquedas. Nós estamos falando 44 dias, né? Nos chamando a se posicionar em todas as áreas. Nós falamos dos cômodos da nossa casa, nós falamos do nosso corpo, da alma, do espírito, nós falamos dos nossos 5 sentidos. Nós estamos em transformação. Porque, irmã, só ser cristã, só ir na igreja, só dizer que é crente, por exemplo, isso já não basta. Aliás, nunca bastou, né? Eu quero na minha vida ser uma mulher de Deus, de verdade. Antes de eu entrar na mulher sábia aqui, mas eu queria falar sobre, no judaísmo, os homens, apesar da gente ter a concepção, né, de que as mulheres parecia na Bíblia que não tinha direito de nada, não tinha liberdade para nada. No judaísmo, irmã, é lógico que tem a fase, né, na história da humanidade, que quanto mais foi crescendo, o mundo, quanto mais foi evoluindo, e aí foi aparecendo mais domínio, né, sobre as mulheres. E nós estamos vivendo uma época agora, eu sempre falo da época da dispensação, do que Deus está dispensando sobre o mundo, né? E Deus está desse dispensamento de chamando as mulheres a romper, não só na área cristã, mas em todas as outras áreas a gente vê falando sobre isso. A psicologia avançou muito, está falando sobre isso, a neurociência, os coach, as mulheres fitness que trabalham com isso, todo mundo chamando a mulher a se levantar. Então é um derramar dessa época em especial, né?
Mas existe também, normalmente existe paralelo com o derramar do Senhor, um trabalhar do inimigo. E quando a gente vê, irmãs, nesses últimos anos, especialmente, talvez os 10 últimos anos, não sei ao certo, a avalanche de ataques sobre as mulheres. Quantas mulheres estão sendo assassinadas? Você assiste o Jornal do Brasil, em especial, do Brasil, porque é o nosso país, né, irmãs? Não conheço outros países, mas se você assistir o Jornal do Brasil, você vai ver o tanto de homicídio em relação às mulheres, né? Aqui também tem acontecido também, até tem um caso aí que está super conhecido esses dias, de uma moça que foi viajar com o namorado e desapareceu, e agora descobriram que foi esse namorado que matou ela. Então, enfim, há tá essa coisa horrenda sobre a vida das mulheres. Então, irmãs, o Senhor está nos chamando à intimidade com o nosso Pai. E voltando um pouco, ontem eu fiquei meditando naquele sonho, né? Voltando um pouco sobre aquele sonho, nós vamos estar falando hoje da mulher sábia. Porque naquele sonho, eu não estou dizendo que o sonho, irmã, guia a minha vida, que o sonho é acima da palavra de Deus, não tem nada disso. Né? Nós temos que ser inteligentes. Quando eu faço um devocional, o tanto de versículo que eu coloco aqui, se disser que não tem palavra de Deus nesse devocional, eu não sei mais o que pôr aqui, né? Eu estou dizendo que aquele sonho mostrou um pai que queria abençoar um casal, queria abençoar a filha. E o marido ali, por algum motivo, não sei qual era o motivo no sonho, né? Pode ser ciúme do pai, pode ser ciúme da mulher, pode ser orgulho, eu não sei. Ele não queria deixá-la receber essa bênção. E ela, ao invés de conduzir ali a situação com sabedoria, no sonho ela acaba aceitando, e aí ela vai trabalhar, vai viver longe da bênção. Ela prefere trabalhar, viver longe da bênção, do que receber o que o pai tinha. E eu quero falar 2 textos sobre isso. Nós vamos falar 2 textos sobre isso hoje. Um está em Números, o outro está em Josué, de filhas que tomaram posse das bênçãos do pai. Então hoje, antes de entrar no profundo, eu quero que você entenda que por que eu estou falando desse assunto? Por que é necessário a gente aprofundar nesse assunto? Primeiro, porque Deus quer levantar um exército de mulheres. Esse exército de mulheres, ela vai abençoar o seu lar. Ela não se levanta para destruir. Ela se levanta para trazer o reino de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Segundo lugar, ela tem um entendimento, aliás, até deveria ser o primeiro, né? É a comunhão dela com o Pai. Nós precisamos desenvolver uma comunhão íntima e profunda com o nosso Pai. O nosso Pai, irmãs, ele tem que estar acima de tudo na nossa vida. A própria palavra fala isso, né? Que quem não deixar pai e mãe por amor a ele não é digno. E esse deixar não é a gente virar as costas para nossa família, não é a gente se rebelar, não é isso. É o seu posicionamento, você saber quem você é. E Deus está trabalhando na nossa autenticidade, na nossa personalidade. Então vamos ler Provérbios capítulo 14, no versículo 1, que é o versículo que toda mulher ama, né? A mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba, a destrói. Vamos ler de novo. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Irmãs, nós temos muitas vezes, quando a gente ouve esse versículo, ou tanto que foi pregado esse versículo, a gente foca muito nessa casa, né? Na casa que a mulher tola destrói, na casa que a mulher sábia está edificando. Mas eu queria fazer uma pergunta hoje para vocês, para nós. Que casa é essa? Que casa é essa? Qual é a casa da mulher sábia? Será que está falando só de casa física? Né? Quando a gente pensa, isso aqui, você vê que qualquer conselho, né, irmãs? Uma mulher chega para ter aconselhamento, a gente usa esse versículo como para acalentar a alma, ou para apaziguar, né? Apaziguar uma situação. Aí a mulher chega para aconselhar, te conta uma coisa horrenda que está acontecendo no casamento, está acontecendo na vida dela.
certos abusos, certas manipulações, coisas assim que precisa se resolver, que vem arrastando de anos. E a gente, na nossa covardia, a gente usa esse versículo, né? Irmã, a mulher sábia edifica, a tola destrói. Ou seja, fica caladinha, viu, irmã? Para não trazer discórdia. Irmã, isso é uma falsa paz. Isso é uma falsa paz. E a falsa paz, talvez você acha que está ficando calada em certos assuntos e você acha que está trazendo paz, que você está edificando. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos rever isso na nossa vida. E muitas vezes, quando fala da casa, né, olha, a sábia edifica a casa. A gente coloca essa casa como se ela fosse só para o outro. A mulher sábia, ela só serve para edificar o outro, ela só serve para edificar a sua casa, ou o seu filho. Você fica sábia, hein, mãe? Não fala coisa que vai... Porque senão vai desandar tudo. Você fica sábia com o marido, você fica sábia com o filho, você fica sábia com o seu trabalho. Fica caladinha também, senão você perde seu trabalho. Você fica sábia lá com a sua família também, fica bem, né? Aquele povo difícil e tal, que tá te lesando. E tá arrancando sua alma e você fica sábia. Então a gente não entrou no profundo, né, irmãs? Do que é a mulher sábia? A sábia edifica a sua casa, mas a tola com a sua própria mão a derruba. E essa casa, irmãs, você já parou para pensar se essa casa ela não abrange também ela mesma? Você já parou para pensar que ela mesma pode ser a casa? Porque nós estudamos sobre isso, que nós temos 5 casas para cuidar. Nós temos 5 casas, nós temos a terra, nós temos a nossa casa física, nós já falamos de tudo isso aqui, irmã. E dentro das 5 casas tem vários cômodos. E tem uma casa que somos nós, nós somos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Você já parou para pensar que a mulher sábia que constrói, ela tem que estar construindo e edificando a si mesma, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, você tem que estar cuidando e edificando de si mesmo. E olha só, agora o versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Todos os dias nós precisamos avaliar a nossa vida. Eu falei isso, que é de tempos em tempos, que é de ano em ano, que é de mês em mês, que é de semana em semana, de segunda em segunda e todos os dias. Se a gente fizer todos os dias, irmãs, a gente não vai deixar acumular coisa. Uma coisa que eu aprendi, que eu tenho aprendido, porque é muito difícil eu falar desse assunto de se levantar, porque eu sou muito pacata, eu fui muito pacata, eu tenho uma natureza pacata, mas Deus tem me chamado a sair para fora. Então eu estou falando, irmãs, para vocês que me ouvem e que se identifica, né? Vocês que já são para frente, porque eu vou mesmo, sei o quê? Isso aí, tudo é um equilíbrio. É nem tanto, nem ferro e nem fogo. É avaliando a sua vida. Então aqui está dizendo que a mulher sábia, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. O que é uma mulher sábia? A mulher sábia, irmã, ela é cheia de sabedoria, ela sabe como agir, né? A mulher sábia, ela já foi aprovada nas suas obrigações. A gente ama ler aqui Provérbios 31, né? A gente que gosta de ensinar isso aqui para as mulheres, e eu também já ensinei muito e gosto, e eu acho que a gente tem que aprender e tem que ser aprovado em tudo, mas eu gosto de ir além. A mulher sábia, ela já foi aprovada nisso aqui, irmã. Ela já foi aprovada, e a mulher só vai agir com sabedoria e autoridade aquelas que foram aprovadas. Aquela que sabe cuidar da sua casa de verdade, aquela que não dá o seu direito a outro. Isso é vou colocar versículo da minha mãe, né? É um conselho da minha mãe. Minha mãe sempre fala isso. Não dá o seu direito ao outro, não dá o seu motivo ao outro. Em tudo na nossa vida, irmãs, nós temos que fechar as brechas. Não dê motivo, né? Você é uma boa cozinheira, você sabe cuidar da sua casa. Se você não pode cozinhar, se você trabalha fora, se você tem uma pessoa que te ajuda, você sabe comandar tudo. A casa não está, Deus dará, não está na mão de qualquer um.
Você cuida bem dos seus filhos, né? Seu marido não tem o que cobrar de você na relação sexual porque você sabe ser uma boa amante. Você ajuda, você não é gastadeira. Isso tudo aqui nós já passou da hora da gente ser aprovada nisso aqui, irmãs. Passou da hora. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que não dá para eu ficar aqui ensinando beabá, coisa que já era para a gente ter aprendido lá atrás, né? Então, os devocionais, nós estamos na 11ª caminhada, tem mais de 200 devocional, de tudo quanto é tema que você quiser. E isso aqui já era para a gente ter aprendido. Agora, quando você começa, irmãs, a viver, quando você começar a viver de verdade, a mulher de Provérbios, né? Capítulo 10 até o 31, que você for trabalhando em cada área aqui, porque a mulher de Provérbio, ela se cuida, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela é mulher de negócio. Eu nem vou ler nada disso aqui, porque já era pra gente saber de cor salteado. Ela é uma mulher extraordinária, né? Ela sabe lidar, cuidar das suas roupas, ela vende, ela negocia, ela é uma mulher extraordinária. Se você viver isso aqui, começar a viver mesmo, de verdade, investir de verdade, não dar o seu direito ao outro, como diz a minha mãe, você vai se tornar uma mulher sábia. E quando você se tornar uma mulher sábia, você não vai tolerar mais certas coisas. Não porque você está metida, porque você está arrogante, porque agora você se acha. Não. Porque você vai saber quem você é. Você vai saber quem você é em Deus. E sabendo quem você é em Deus e sabendo que Deus te chamou, você vai romper. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Vamos lá, irmãs. Antes de falar sobre isso, eu quero ler Provérbios 31, no versículo 3, o versículo 8 e o versículo 9. Porque antes de falar da mulher sábia, a mãe de um rei, né? A mãe de um rei, aqui, Lemuel, está dando para ele um conselho. E olha o que ele fala. Olha o que ela fala no versículo 3 do capítulo 31 de Provérbios. Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Irmãs, ela está dizendo aqui, olha, existem mulheres que destroem os reis. A essas mulheres você não pode se entregar, você não pode deixá-la comandar o seu caminho. Mas nós não somos mulheres assim, irmãs, nós somos mulheres sábias, que foram chamadas para edificar, para abençoar. E o homem, feliz é o homem que escuta a sua esposa, né? Feliz é o homem que escuta a sua esposa. Aí aqui no versículo 8, ela dá um conselho para o rei que fala assim: abre a sua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca e julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Nós somos filhas de Deus, nós somos filhas do rei, filha de rei e princesa é. Aqui está um conselho de uma mãe para um rei, de uma mãe para um príncipe, para uma mãe que nós podemos pegar esse conselho para nós. Aqui está dizendo, abra a boca a favor do mudo, pelo direito dos que se acham desamparados. Nós queremos julgar as causas das crianças inocentes, dos animais, de não sei quem. E a sua causa, irmã? E a sua causa? Você tem aberto a boca a favor do mudo? Aqui está falando, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Você tem julgado a sua causa dentro da sua própria casa? Você lembra que a caminhada de oração, ela está falando de descanso, libertação e juízo. Para você entrar num descanso, eu estou repetindo, isso tem 44 dias que eu estou falando essa frase. Descanso, libertação e juízo. Essa frase por si só ela já é um devocional. Para você entrar no descanso, você precisa ser liberta. Para você ser liberta, você precisa passar por um juízo. Você precisa deixar Deus colocar as coisas em ordem. Então você tem julgado a sua própria causa. Eu leio em Isaías 54, no começo desse devocional, que dizia: toda língua que se levantar contra ti, tu a julgará. Vai ter coisas na nossa vida, irmãs, que nós vamos ter que entrar diante do juiz, que é o Senhor dos Exércitos, mas vai ter coisa que ele nos dá autoridade em julgar. E a mulher sabe, ela sabe esse momento, porque eu li lá em Provérbios que vamos ler aqui de novo, como é que é? Provérbios 14, 1, no 8. 14, 1, 8. A sabedoria do prudente, ou seja, uma mulher sábia, é entender o seu próprio caminho. Então, nós precisamos entender a nossa vida, nós precisamos entender as nossas dificuldades.
Agora vamos falar aqui um pouquinho. Quando Deus criou a mulher, ele disse que ela seria ali uma ajudadora idônea. Uma ajudadora idônea. E ontem eu estava lendo um pouquinho sobre isso, que essa ajudadora idônea, ela significa essa palavra no hebraico lá, que eu não sei como fala, ela significa tanto falar o que é a favor, quanto falar o que não é a favor. E hoje Deus quer nos ensinar aqui sobre isso, irmã, sobre a gente se levantar. A mulher sábia, como eu disse aqui, ela já foi aprovada e agora nós vamos entender sobre a parte da mulher sábia, nós vamos falar sobre filha, a filha que tem intimidade com o pai, a filha que sabe interceder pelo seu lar, pela sua casa, né? E a filha que entende que os bens, que tudo que ela tem, tudo que ela é, tudo que ela está construindo pertence ao reino. E ela cuida dos negócios do pai. Então nós temos que entender que quando nós nos casamos, é uma junção, é para romper, é para ser melhor, é para crescer mais. 2 juntos prosperam mais, 2 almas inteligentes faz muito mais. Então é uma soma. Só que muitas irmãs, quando entraram em um casamento, talvez era feliz, talvez era uma mulher mais disposta, era uma mulher trabalhadeira, atrofiou muita coisa. Deixou de exercitar os seus músculos. Eu tenho visto isso aos olhos nu, né? Aos meus olhos vivo ali essa coisa da gente deixar de exercitar um músculo do nosso corpo, como ele atrofia. Tenho visto isso com a minha patroa. É entristecedor você ver um músculo atrofiando. Um músculo atrofiado, irmã, ele perde a graça, ele perde a vida, ele perde o brilho. Você olha para uma mão atrofiada, ela tá feia, ela tá com a aparência de morta. Assim tá muitas mulheres. Você olha e ela não tem vida. Ela até tá fazendo, ela até tá na casa de Deus, ela até é uma mulher de oração, ela tá no jejum, ela tá na busca, mas ela tá atrofiada. Porque o medo, há um medo que está entrando dentro dos lares disfarçadamente. Eu sou mulher sábia, eu não posso falar nada. Ah, esse marido, irmã, eu tô orando há anos, eu pago um alto preço. E por que você não falou algumas coisas ainda, irmã? Não posso. Nossa, ele é nervoso, se deixar ele quebra tudo, irmã. Sério? Uau! E a mulher sábia. Mulher sábia. Aí na área sexual ela também não fala nada. Não fala o que gosta, não fala o que não gosta. E você vai engolindo, você vai engolindo, você vai engolindo. Até uma hora que chega uma enfermidade, né? Ou já tá enfermo, passa a vida enferma. Né? Ou passa a vida tentando chamar a atenção de outra maneira e se acostuma com migalhas. Porque às vezes parece até que tá tudo bem. Não, mas é um bom marido. E é bom marido, irmã. Só que eu não tô dizendo pra gente se levantar contra os bons maridos, os maus maridos. Eu estou dizendo que a gente precisa se posicionar como filha. E aí a gente tem medo do que vai virar isso. Mas se a gente entender que o pai só quer nos abençoar. O pai só quer cuidar daquela casa, cuidar desse casal, cuidar desse homem que é filho dele também. E a gente não tem deixado, irmãs, o nosso pai cuidar do nosso relacionamento. Vamos ler aqui 2 casos que eu quero ler de mulheres, né? Porque a gente tem essa concepção de que as mulheres no Antigo Testamento, elas não tinham direito a nada, elas não falavam nada, elas não faziam nada. Isso não é uma verdade totalmente. Porque por isso que estão elas ali na palavra, tantas mulheres que fizeram história. Para vocês terem uma ideia, irmãs, quando tem o Shabat, né, que é um dia mais especial para os judeus, que eles têm como se fosse o culto do lar, né, todo sábado, existe uma bênção que é liberada para as mulheres, qualquer mulher que está ali naquela casa, para as filhas, para as mulheres, para as noras, para a sogra, qualquer mulher, que fala assim, que o Senhor te abençoe e faça de você como Sara, Rebeca, Raquel e Leia, as matriarcas, as que deram origem à nação de Israel, as que foram usadas para gerar. Né? Uma outra coisa no Shabat
o acendimento das velas, que é muito importante. Elas têm 2 velas que elas acendem no Shabat, né? Que representa a luz, que representa a palavra do Senhor que está entrando ali naquele lar. As mulheres judias são confiadas a elas a educação dos filhos e manter a espiritualidade da família através do cuidado do lar. Então, quando ela prepara ali, quem prepara o culto doméstico ali todo é a mulher. Nós somos essa mulher sábia que foi chamada para preparar esse ambiente. Então, a nossa casa ela tem que ser um ambiente preparado para adorar ao Senhor dos Exércitos. Mas eu fico imaginando o coração do pai que vê uma mulher que trabalha tanto, trabalha dentro de casa, trabalha fora, trabalha em tantas áreas e está tão dilacerada por dentro. Mas quando ela abre a boca, ela não julga a causa do mudo, que é ela mesma. Ela não advoga a sua própria causa. Muitas vezes ela chega até para chorar, sim, pela sua própria causa, mas ela não deixa o pai agir. Né? Muitas vezes a gente entra na frente. Às vezes o pai, que Deus ele é o pai desse casal. Ele não é só meu pai, ele é o pai do meu marido, ele é o pai da minha filha, ele é o pai da humanidade. Mas aí às vezes quando a gente começa, né, que o Espírito Santo começa a mostrar, você precisa se levantar, filha. Você precisa, não tenha medo. Aí a gente advoga a causa, né, que é ser o defensor. Não, Senhor, vamos esperar mais um pouquinho. Não, vamos esperar mais um pouquinho. Mas enfim, vamos lá contar essa história aqui. Em Números capítulo 27, no versículo 1 até o 8, fala de 5 filhas de Seleofiate. Esse texto eu recebi, assim, encontrei, né? Quando eu falo recebi, eu encontrei na Bíblia, ele tocou no meu coração, tem uns 20 anos. Nós somos 5 irmãs na minha casa, 5 mulheres, nessa época que eu recebi essa palavra, que a gente não tinha ainda o meu irmão, então tem mais de 20 anos, que o meu irmão tem 23 anos. Eu sempre, as minhas primeiras discípulas, as primeiras pessoas que eu fiz caminhada de oração foram minhas irmãs. Eu dava um jeito, dou até hoje, toda vez que eu vou ao Brasil a gente se encontra, tem que se encontrar, tem que ter um momentinho da gente falar de Deus. Então eu sempre estava discipulando elas, sempre estou falando de Deus para minhas irmãs. E um dia quando eu encontrei esse texto, eu falei, uau, isso tem tudo a ver com a gente, porque lá em casa nós somos 5 mulheres e eu sempre trouxe isso para elas. Nós precisamos mudar a nossa geração, nós precisamos mudar a nossa vida, nós precisamos ser diferente. E aqui fala de 5 filhas que esse homem tinha, que chama Macla, Noa, Ocla, Milca e Tirsa. E essas mulheres, está dizendo aqui, elas apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: o nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que ajuntavam contra o Senhor no grupo de Corá, mas ele morreu no seu próprio pecado, não teve filhos, filho homem, né? Por que se tiraria o nome do nosso pai no meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa perante o Senhor e disse o Senhor a Moisés, olha que bacana, Moisés chega diante de Deus e disse, Senhor, o senhor sabe as filhas de Selofate, aquelas 5 mulheres? Elas parecem que falam o que é justo, né? Certamente dará possessão, disse o Senhor a Moisés, certamente dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai e falarás passar a ela a herança do seu pai. Falará aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então farei passar a sua herança à sua filha. Irmãs, olha que história incrível. 5 mulheres. Naquela época, as terras eram passadas somente para os filhos homens. Se não tivesse filho homem, se perdia a terra, porque a terra representava o nome da família, né? Então, como esse homem não teve filho homem, ele ia perder esse nome, porque a mulher, depois que ela casa, ela pega o nome do marido. Então, ela vai propagar a família do marido. E ainda ela não tem terra, aí o nome do pai dela ia se perder. E olha que coisa mais tremenda. 5 mulheres, naquela época, há quantos 1000 anos atrás, chega para Moisés e diz, Moisés, será que dá para advogar essa causa a meu favor? Porque a lei está dizendo que não,
Mas conversa com o Senhor lá. E Deus fala para ele, elas falaram o que é justo. Elas falaram que, realmente, Moisés, elas falaram o que é justo. Pode dar para elas. E a partir de agora, eu abro a lei de que as filhas têm herança. Deus está procurando filhas, irmãs, que advogam causa justa. Advoga causa justa. O conselho que a mãe do rei lá em Provérbios 31 disse, não dê ouvido às mulheres que destroem os reis. Não dê ouvido. Irmãs, por que homens largam suas esposas, vão viver com prostitutas, e depois as mulheres que são largadas ficam morrendo na amargura, porque com a outra ele faz isso, com a outra ele gastou, eu que fiz tanto, não valorizou. O problema, irmãs, talvez não foi o outro, foi a gente que não se levantou, foi a gente que não advogou as nossas causas, as nossas causas. Eu não sei se essas mulheres eram casadas ou não, mas elas disseram, eu vou lutar pela minha causa, pela causa do meu pai, uma causa justa. Eu quero que o nome do meu pai continue sendo propagado. Então, Deus está nos chamando a entrar no profundo, irmãs. Que causa você tem advogado? Será que quando você vai orar pelo seu casamento, é só lamento e choro? Aí você chora na presença de Deus, ouve um louvor, fica alegrinha. Tá bom. Aí levanta. Deus vai me dar força para aguentar mais uns anos. Isso não foi oração, minha filha. Isso foi um lamento. Foi um lamento sem resolução. As orações que nós temos que fazer daqui para frente é, Senhor, como eu ajo nessa história? O que fazer nessa história? Nós vemos mulheres sábias ali como Abigail, quando ela entrou para salvar a casa dela, porque a Bíblia diz que o marido dela era tolo. E o interessante é que Davi vinha para matar o marido dela, porque ele não desonrou ali o Davi, e ela vai e intercede, não só pela casa dela, mas ela diz, Davi, você vai ser rei, não suja sua mão com isso não. E Davi agradece essa mulher. Quando ela fica viúva porque ele morreu de morte natural, Davi toma ela como esposa. Mas isso é muito bacana porque ela intercedeu pelo que é justo. Deus quer nos levar a orações e colocar a oração diante de Deus com justiça. Não adianta, tem coisa, irmã, que não adianta você ficar pedindo só a Deus para fazer justiça. E a gente pede de boca para fora, porque quando Deus quiser tratar com o marido, a gente não deixa. Se o cara é inadimplente, se o cara não é gastador, se o cara está gastando dinheiro com o que não deve, não está cuidando da família, quando Deus sacudir as finanças, a gente já entra logo na oração e no jejum, não deixa ele perder o trabalho. Senhor, como é que vai ser? Eu não sei o que Deus fica pensando da gente. Fala, meu Deus, essa mulher uma hora ela chora e lamenta, uma hora quando eu quero agir ela entra na frente. Deus está nos chamando a despertar, a entender, filha, você tem pai. Vá conversar com seu pai, mas vá conversar com seu pai de pai para filha, de filha para pai, entendendo sua posição. E aí eu vou contar mais uma história aqui, que é sobre a filha de Calebe. Vamos lá, Josué capítulo 15, no versículo 13, fala assim, versículo 13 ao Josué 15 ao 19. Subiu os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Esse Kiriat Sefer era um inimigo aqui, né? Disse Calebe, a quem derrotar esse Kiriat Sefer e a tomar, eu vou dar a minha filha Agsa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Agsa por mulher. Então esse Otoniel foi lá, derrotou esse inimigo, e ele era sobrinho de Calebe. Esta mulher,
quando ela casou com esse Otaniel, ela insistiu com ele, vai lá e pede meu pai aí tá falando assim, ela insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou no jumento. Então Caleb lhe perguntou: o que deseja? E ela respondeu: dá-me um presente, porque o Senhor me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Olha isso aqui, irmãs. A gente tem a concepção de que a mulher tem que ser a mudinha, né? Tudo a gente vence na oração. Tudo na oração. Irmãs, oração sem ação, sem posicionamento, sem crescimento, sem ser aprovada, sem saber o que você está falando, você vai ficar a vida inteira fazendo a mesma oração. Desculpa dizer com toda sinceridade, eu sei muito bem o que eu estou falando. Muito bem. Deus está chamando mulheres a viver o poder do Espírito que há dentro de você. Essa mulher, filha de Caleb, que casou, ela disse pro marido: vai conversar com meu pai e arrumar umas terras lá, rapaz. Ele foi lá, conversou, Caleb deu uma terra para ele. Ela avaliou a terra e falou: essa terra não tá boa. Não tá boa. Deixa que agora eu vou falar com o papai. Pai, o senhor me deu uma terra que estava muito seca. Eu preciso de água. Ele falou: ok, minha filha, vou te dar as fontes superiores e as fontes inferiores. Não vou te dar nem só uma, vou te dar duas. Estou contando essas histórias, essas duas histórias, irmãs, para vocês entenderem que o Senhor está nos chamando aí mais fundo, a ter intimidade com o Pai. E a canção que eu vou deixar hoje nem é uma canção, é uma ministração que teve num congresso Diante do Trono que fala: filha, você tem pai. E eu quero que vocês ouçam isso. Porque a nossa maior dificuldade, irmãs, a nossa maior dificuldade de romper, especialmente nos nossos casamentos, é porque a gente não conhece o nosso Pai Celestial. E a gente não conhece o nosso Pai Celestial porque muitas vezes a gente não teve pai físico. Ou teve um pai físico, mas ele não soube ser um pai assim que te passasse proteção, que te passasse realmente o papel do pai. E muitas vezes a gente não confronta os maridos porque a gente tem essa imagem do pai, né? Se eu levar muita coisa para o pai natural, vai dar problema pro meu marido, vai dar briga para os dois, eu não quero. Mas com Deus é diferente, irmã. O seu marido, ele é filho do seu pai também. Então Deus não vai chegar para bagunçar. Deus vai chegar para colocar as coisas em ordem. Às vezes, quando você se posicionar, você vai perder certos benefícios, né? Quando você, por exemplo, se posiciona na vida de um marido inadimplente, gastador, que deve às pessoas, que não paga, mas que ama fazer uma graça, né, para os dois. Vamos viajar, amor, com dinheiro emprestado do banco? Aí posta lá as fotos do iate, na lua de mel, e você se achando: ai, como ele me ama, olha como eu sou feliz. E a conta, né, a inadimplência afundando. Nós estamos aceitando migalhas, não agindo com justiça, não agindo com retidão, sendo que Deus quer te dar fontes superiores, fontes inferiores. Deus, quando ele entrar na nossa casa para colocar as coisas em ordem, irmã, ele vai trazer muito mais bênção para os dois, porque ele nos ama. É plano dele que a gente caminhe junto. Muitas mulheres precisam se levantar e elas ficam esperando que o marido incentive. Irmãs, é muito raro o marido que incentiva. E até os que incentivam, você já tem que também estar observando. Por que ele está me incentivando muito a ir trabalhar? Está me incentivando muito a fazer certas coisas. Será que é incentivo mesmo? Ou ele está querendo folgar na minha aba? Porque eu conheço muitos casos assim. Porque o meu desejo é que ela estude, o meu desejo é que ela cresça. E você, bonitinho, você cresce? Você rompe ou você fica querendo só ficar debaixo da aba da bonitinha? Tudo, irmãs, é olho aberto. A mulher sábia, ela tem uma visão de águia. Temos que ter sabedoria, temos que ter discernimento, né? Ou tem aquelas mulheres que o marido parece que protege, não deixa a mulher fazer nada. Ela faz tudo.
Eu já vivi essa parte. Até os meus 37 anos, irmão, eu nunca escrevi um cheque na minha vida. Tá bom? Sei que eu tô falando com vocês. Não tô aqui trazendo palavrinha que eu não sei do que eu tô falando. Era tão bacana isso. Que lindo. Eu tenho protetor, né? Tenho protetor total. Mas chegou um dia que Deus apertou o cerco e eu precisei escrever cheque. E quando você chega com 37 anos, uma mulher nos Estados Unidos, você senta numa mesa e fala, pai, eu não sei escrever um cheque. Ele fala, é mesmo, filha, eu tô te chamando como leoa. Você tem um potencial. E olha o nível que estamos. E agora? Quem não sabe escrever cheque, não sabe assinar escrituras de casa, não sabe assinar negócios. Quem não sabe escrever um cheque, minha bonitinha, não pode ser a mulher de Provérbios que olha uma vinha e compra, negocia. Quem não sabe escrever cheque vai viver só das migalhas. Então, irmãs, Deus está nos levando no profundo. No profundo. Vamos ler umas coisas aqui mais importantes para acabar. Espero que o Senhor esteja falando conosco. Vamos ler Êxodo, no capítulo 32. E agora eu quero falar, porque eu falei ontem, que nós temos colocado os nossos maridos, seja eles bons, como o meu era e é, né? Porque cuidava tanto que eu não escrevia nenhum cheque. Então, na minha cabeça, estava muito bom, estava tudo muito bom, né? Só que nós colocamos, irmãs, nós idolatramos. Antes de eu ler esse texto, eu quero dizer uma coisa. Uma mulher, ela é cheia de amor. A mulher, ela é quase a expressão do amor, né? A gente conhece o maior amor do mundo, a gente gera o maior amor do mundo, que é um filho. Ela é a expressão do amor. Só que nós temos que aprender, irmã, a distribuir esse amor. O amor, a atenção, ela tem que ser distribuída para várias áreas da nossa vida, mas 90% das mulheres, eu acho que até mais, 90%, acha que só o amor tem que ser entregue ao homem e à mulher. E que nós precisamos focar só nesse tipo de amor. Irmãs, o amor tem que ser distribuído. A sua atenção tem que ser distribuída. A gente não pode ficar só focada numa coisa. Você focar numa coisa só, você vira alma perdida. Então, nós temos que focar. Você pode receber amor dos seus filhos, amor dos seus familiares, amor dos animais de estimação, amor com Deus, amor em você mesma, amor em coisas que você gosta de fazer. Não entrega tudo, todo amor, toda atenção, toda dedicação numa coisa só. E muitas estão fazendo isso com seu próprio marido, como eu falei ontem. Então, eu quero ler aqui agora 2 textos sobre idolatria, para nós fecharmos. Antes de ler Êxodo, deixa eu ler, que eu acho que é mais, que você vai entender melhor a palavra, que essa palavra aqui é bem séria. E olha que coisa tremenda para nós fecharmos. Vamos ler Ezequiel, capítulo 16, do versículo 9 ao 20. Olha que tremendo. Vamos do 8. Eu passei por junto de ti, tá? Isso aqui é um texto sobre... Deixa eu dar o contexto aqui. É sobre Jerusalém, é sobre o que estava acontecendo com Jerusalém. Jerusalém, quando a gente lê sobre Jerusalém na Bíblia, ela fala, representa a mulher, representa a gente, representa a igreja, representa o povo de Israel. Então Deus estava passando, como eu sempre digo, ele passa na nossa vida de vez em quando ele vem botar as coisas no lugar. E olha o que estava acontecendo aqui. Recebe essa palavra, irmã, porque isso aqui é sério. Eu passei por junto de ti e eu vi que você estava em tempos de amores. Você já era uma mocinha, aqui acima está falando que ela já era uma mocinha, que já tinha crescido os seios, que ela estava nua, descoberta. Era tempo de amores. Eu entendi que você estava em tempo de amores. Eu estendi sobre ti as abas do meu manto e eu cobri a tua nudez. Eu dei-te juramento e eu entrei em aliança contigo, diz o Senhor teu Deus. E passaste a ser minha. Então Deus passou por nós, viu que nós estávamos em tempos de amores, e ele disse, eu vou cobrir ela, vou guardar ela, eu vou cobrir a nudez dela, e eu vou entrar em aliança com ela, e ela vai ser minha. E aí eu te lavei,
Eu te enxuguei. E isso serve, irmãs, para você que teve muitos relacionamentos, você que foi ferida. Recebe essa palavra de Deus na sua vida como cura. Que Deus te viu, que Deus te cobriu, que Deus te acolheu, que Deus te lavou, que Deus te enxugou. Enxuguei o teu sangue, né? Eu te enxuguei no teu sangue e te ungi com óleo. Te ungi com óleo para curar as feridas. Eu também te vesti com roupas bordadas. Eu calcei uma sandália de couro da melhor qualidade. Eu coloquei cinto de linho fino e eu te cobri de seda. Porque é assim que o nosso Pai faz conosco, irmãs. Ele quer nos dar o melhor, porque Ele sabe que essas coisas são importantes para a gente também. Ele quer nos ver bonita, como eu disse ontem, que Ele mesmo preparou Eva para o casamento. Eu também te adornei com enfeites, eu pus bracelete nas suas mãos, eu pus colar à roda do teu pescoço, eu coloquei um pendente no seu nariz, e eu coloquei brinco nas suas orelhas, e eu coloquei uma linda coroa na sua cabeça. Assim você foi adornada com prata, com ouro, com vestido de linho fino, de seda bordada. Você foi nutrida com as melhores coisas, com farinha, com mel, com azeite. Você era formosa ao extremo e chegaste a ser rainha. E correu a sua fama entre as nações por causa da sua formosura, pois você era perfeita por causa da minha glória que eu coloquei em ti, diz o Senhor teu Deus. Mas você confiou na sua formosura, você se entregou à lascívia. Graças à sua fama, tu ofereceste a todos que passavam para ser dele. Você tomou os seus vestidos e fizeste lugares altos, adornados e de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Olha, esse é o versículo que eu quero terminar aqui, irmãs. Terminar não, deixar bem forte aqui. Você pegou as suas joias, os seus enfeites que eu te dei, do meu ouro, da minha prata. Fizeste estátua de homens e prostituíste com elas. Meu Deus, que palavra, irmãs. Vocês estão entendendo o que aconteceu com essa Jerusalém, com essa mulher, com essa igreja? O que está acontecendo com a gente? Que Deus nos lavou, nos limpou e a gente está pegando tudo que o Pai tem nos dado. E o que está falando? Que você fez estátuas de homens e prostituíste com elas. Tomaste os seus vestidos bordados e as cobriste. Pegou o meu óleo, o meu perfume, pôs diante delas. Pegou o pão que eu te dei, a flor de farinha, o óleo, o mel com que eu te sustentei. Também puseste diante dela os aromas suaves, e assim fez, diz o Senhor. Ademais, você pegou os seus filhos, as suas filhas que você gerou, e os sacrificou a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a sua prostituição? Irmãs, quando a gente fala de idolatria, a gente pensa que é só prostrar diante de uma imagem. Não, a idolatria é o que está no nosso coração. A idolatria é quando você dá mais honra do que ao seu pai. A idolatria é quando... Eu estou falando aqui, irmãs, de mulheres que estão fazendo dos seus maridos ídolos. Eu não estou falando de mulheres que cuidam bem do seu marido. Isso é a nossa obrigação. Isso faz parte da mulher sábia. Eu estou dizendo quando você passa dos limites. Eu estou dizendo quando a gente está criando monstrinhos dentro de casa. Deus está nos levantando. Eu estou dizendo quando você está anulando a si mesma. Estou dizendo quando você está deixando, como foi nesse sonho que eu tive, que a moça não aceitava a bênção do pai, porque o marido não queria. E ela ia sofrer junto com ele. Ela ia sofrer junto com ele porque ela tinha que pagar aluguel e ela ia ter que trabalhar para pagar aluguel, ao invés de receber a bênção do seu pai. Algo estava errado no coração desse homem. Quando Deus nos chama a levantar, irmãs, não é levantar contra o homem para destruir o nosso lar. É levantar contra o que está errado no coração dele. Há algo no coração do homem. Às vezes engano, às vezes ciúme, às vezes medo, às vezes baixa estima, às vezes uma crise. Agora, nós precisamos ser... O que nós somos? Adjuntoras. Mas antes de ajudar o outro, nós temos que ajudar nós mesmos. O que nós estamos pegando que nosso pai nos deu e nós estamos colocando diante de ídolos? O que a gente está
fazendo. Irmãs, quantas mulheres que você ajuda e você não está vendo os frutos? Eu já ouvi tantas mulheres, eu conheço, quantas mulheres ajudaram, trabalhando, ajudando, e o marido gastando com a amante, marido gastando no motel, marido dando presente para outras mulheres. Irmãs, são tantas coisas. E às vezes a gente que é cristão religioso, comigo não acontece isso na minha casa, graças a Deus. Mas o homem está gastando com coisa que não está gastando para dentro de casa. Está gastando com carro, está gastando com celular caro, está gastando sei lá com o quê, está emprestando para quem não devia. Tem várias coisas que acontecem, irmã. Não vamos ser religiosa. Isso é só lá fora. Só lá com as mulheres do mundo. Aqui em casa o bonitinho é um santo. Se o seu marido é uma bênção, glória a Deus. Continua abençoando. Mas se tem coisa que tem que ser consertada, tem que ser consertado. Eu conheço mulheres que estavam precisando fazer algo muito importante, muito importante. O marido não deixava a mulher trabalhar, a mulher não tinha dinheiro, eles não tinham dinheiro. A mãe no Brasil teve que mandar. Mandou uma vez, mandou 2 vezes, mandou 3 vezes. Não resolveram o problema que tinha que resolver, irmãs. Porque quando chegava o dinheiro que a mãe da mulher mandou, o cara pegava e gastava. E a mulher não fala nada. Não fala nada, porque é a vida, né? Irmãs, como é que Deus vai levantar um exército de mulheres? Como é que Deus vai nos usar? Então aqui, esse texto que você possa meditar é Deus entristecido, dizendo que não é pequena a nossa prostituição. Prostituição é quando nós trocamos o amor do Senhor por qualquer outro amor que não seja o dele. Para terminar, eu quero ler sobre o bezerro de ouro, né? No bezerro de ouro, quando eles constroem o bezerro de ouro ali, depois da saída do Egito, entrando ali no deserto, né? Moisés foi falar com o Senhor, o povo se sentiu desamparado, resolveram fazer um bezerro de ouro, né? Chegaram até Arão, fizeram a cabeça de Arão, nós precisamos fazer um bezerro de ouro, e fala assim, disse Arão, versículo 32 de Êxodo, no versículo 2, disse Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. E fizeram um bezerro fundido. E aí fala que no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram oferta pacífica. E o povo assentou-se para comer e para beber, para se divertir diante do bezerro de ouro. Feito com o quê, irmãs? Feito com o quê? Com o que Deus tinha dado para eles, com despojos de guerra. Despojos de guerra, sabe por que é despojo de guerra? Porque lá em Êxodo, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, quando estava na hora de sair, né? Quando eles estavam na hora de sair, Deus falou para eles, pedem o que vocês quiserem, porque os egípcios vão entregar nas suas mãos. É o despojo por todos os seus anos de escravidão. Então as mulheres do Egito ali entregaram ouro, entregaram joias, porque joias, irmãs, na Bíblia, nós temos falado disso, nós temos falado de pedra preciosa. O que nós temos entregado durante toda a nossa vida? As nossas pedras preciosas. Às vezes você era alegre, sorridente, como aqui está falando, eu te fiz assim, eu te adornei. Aí você começa a passar a luta, você vira uma mulher amarga, uma mulher grossa. Você perdeu sua identidade, perdeu sua autenticidade, deixou de alegrar o coração do seu pai. Aí quando você chega diante de Deus para orar, aquela cara, né, aquela tristeza, aquele desgosto, e o pai deve olhar assim, não foi assim que eu te criei. Cadê a pedra preciosa que eu te dei, da alegria? Cadê o dom? Os dons que eu te dei? Coloquei tudo nos altares. Coloquei tudo no altar, pai. No altar dos meus ídolos. Não é só marido, não, irmã. Eu tô falando de marido porque a gente precisa entender. Mas não é só marido, não. É filho. Mulheres que tratam os filhos como bebelô. Como eu disse aqui outra vez. Homens adultos. Que as mulheres não podem falar nada, porque você não faz ideia, irmã. Ele pode quebrar tudo. Uai, ele é endemoniado, tem que tirar o demônio. Ele tem problema mental, leva para internar, querida. Mas você tem que se levantar em Deus. Irmãs, tudo que vocês fizeram até aqui,
Na área que eu estou falando, na área que, se essa palavra serviu para alguém, né? Não é todo mundo que passa por isso, graças a Deus. Louvado seja Deus, né, irmãs? Mas em uma área da nossa vida, tudo que você fez até aqui. Não, eu estou pelejando 20 anos, irmã. 20 anos que eu estou na peleja. Resolveu? Não. Então tá na hora de chegar diante do Pai. Tá na hora de você chegar diante do seu Pai e pedir estratégias novas. Porque Deus quer falar conosco nesses dias. Essa é a palavra que eu tenho para nós. Ouça essa canção, que não é bem uma canção, como eu disse, né, irmãs? É uma ministração. Ouça. Cante. Entenda, você tem um pai, você precisa ser curada, nós precisamos ser curadas, é como eu disse, não é só com o marido, irmãs, é no trabalho, é com amigas que tiram proveito de você, é com amigas que deita e rola e pisoteia na sua cabeça, é com pessoas da sua família que faz o que quer, faz o que não quer, entendeu? Tira proveito. Quantas pessoas estão aqui, irmãs, nos Estados Unidos ou em outras nações, trabalham e dão tudo para sua família no Brasil. Tem pessoas que vivem em outros países, irmãs, com vida medíocre, mas a família no Brasil vive como riquinho porque as bobinhas sustenta até não poder mais. Irmãs, você tem que saber o limite. Você está entregando muitas vezes as bênçãos que Deus te deu em idolatria. Idolatria, em troca de certas mediocridades. Eu não sei o que essa palavra vai falar com você, irmãs. Eu só sei que essa palavra falou comigo. Eu só sei que Deus me chamou a atenção comigo. A cada dia Deus tem me chamado a atenção. E eu entendo que baseado no que eu desejo para minha vida, baseado no que Deus tem para mim, eu não posso mais ser a mesma. Eu não posso, não condiz mais com o que Deus tem me dado. E eu tomei uma decisão na minha vida, irmãs. Eu não quero o bom, eu quero o melhor. Eu tomei uma outra decisão na minha vida. Eu não vou deixar mais coisas sem consertar. Porque depois dá um trabalho muito grande. Então agora, o negócio daqui para frente na minha vida, em todas as áreas, todas, com quem quer que seja, de presidente da República a Papa, aconteceu agora, vamos resolver. Vamos resolver. Agora, para as mulheres que precisam aprender a ficar calada. Tem hora que você sabe é ficar calada. Tem hora, mas não é toda hora, irmã. O problema é que a gente leva para o extremo. Você tem que aprender várias coisas. Aí você tem que estudar outros textos. Para você ser essa mulher que eu estou falando hoje, você tem que ser aprovada lá em Provérbios. Em todos, quase, praticamente todos, aqueles itens lá. Para depois você chegar a querer ser isso aqui. Porque aquelas que são mais para frente, elas já querem logo entrar no que, né? Opa, que maravilha! Vou botar para quebrar agora porque eu recebi uma palavra. Não, bonitinha. Se você fizer isso sem estar aprovada, aí você está sendo tola. Aí você está trazendo destruição para sua casa. Como Sara fez. Sara agiu com tolice. Quando ali ela sem saber esperar a vontade de Deus, ela entra e diz para Abraão que ele podia ter um filho com a serva dela, porque ela entendia que era assim que Deus, que acha que era assim que Deus ia fazer um milagre. E ela sofreu e sofre até hoje, tá a bagunça entre os judeus por causa disso, né? Essa guerra entre árabes e judeus veio disso aí. Mas depois, lá na frente, ela pagou um alto preço, porque quando ela teve o filho da promessa, que ela começou a ser rejeitada e começou a ver o filho dela sendo rejeitado, ela teve que voltar atrás e consertar. Ela ao mesmo tempo, irmã, ela soube entender, eu errei, mas eu preciso consertar isso aqui. E ela volta para Abraão e ela disse, Abraão, por favor, libera essa mulher com seu filho. Até parece um ato bem covarde, né, irmã? Quando a gente advoga a causa de Agar. Mas aí Abraão, triste com aquilo, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou mandar embora a mulher com o filho? Ele chega diante de Deus e Deus fala assim, escuta a sua mulher porque ela está certa. E eu vou cuidar de Agar e vou cuidar do seu filho também. Eu vou fazer dele também uma grande nação. Mas no momento, ouve o que ela está falando. Então Sara, ela até agiu como tola, mas ela soube voltar atrás e corrigir. Então, irmã, se você tem agido como tola muitas vezes, volta atrás e corrige. Ainda dá tempo, tá bom? Essa é a mensagem de hoje, que Deus fale conosco poderosamente. Pai, graças te dou pela tua palavra. Senhor, o Senhor é extravagante. O Senhor me surpreende. O Senhor me põe de ponta cabeça.
Paizinho, eu te amo. Tu és tudo na minha vida. Pai, que o Senhor alcance essas mulheres. O Senhor sabe o preço que eu pago para liberar essas palavras, Senhor. A tua palavra disse para mim um dia, abre a sua boca e a encherei. Todas as manhãs, quando eu me posiciono aqui diante dessas mulheres, eu apenas obedeço e digo, abre a minha boca, Pai, e enche, conforme a tua vontade. Eu não tenho dúvida que o Senhor está libertando muitas mulheres e querendo fazê-las resplandecer e trazendo de volta, Senhor, as joias, os vestidos, as recompensas que o Senhor tem nos dado. O teu propósito para o casal é que eles cresçam junto, é que eles brilhem junto, é que a família deles resplandeçam todos junto. Ninguém ficará para trás, Senhor. Nenhuma unha ficará no Egito. E nós estamos nos levantando para que a nossa casa seja reposicionada e seja governada e o Senhor traga juízo e coloque todas as coisas no lugar. Em nome de Jesus, nos levanta, Pai. Muito mais do que curar as nossas dores, o Senhor quer nos levantar, porque somos filha de um Pai maravilhoso. Obrigada por tudo. Amém. Amém. Fiquem com Deus, irmãs.